Olá amigos, olá irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesse dia. Estou aqui para, mais uma vez, junto com você, meditar em um texto sagrado. E eu quero, nesta oportunidade, meditar com você no texto que se encontra em 1 João, no capítulo 1, o versículo 8 e 9, que diz assim: Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existe uma frase de um autor popular nacional que diz assim: você não se afoga caindo em um rio, mas ficando submerso nele. O autor desta frase é o senhor Paulo Coelho. E aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem de nós não tem pecados? Quando Deus criou o homem santo, o homem justo, o homem reto, o homem limpo, o homem sem pecado. Porém, o homem ele desobedeceu a Deus e por causa da sua desobediência o pecado entrou no mundo. Consequentemente, todos se tornaram pecadores. E desde então, todo ser humano que nasce, ele já nasce pecador. Pois todos nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Já nascemos com essa inclinação para o pecado, para fazer as coisas erradas. E é por isso que o Senhor Jesus precisou vir ao mundo e se fez necessário morrer em uma morte de cruz para então assim perdoar os nossos pecados. Se nós afirmarmos que nós não temos pecados, estamos enganando. E é de fato, porque nós somos de verdade pecadores. Somos cheios de erros. É isso que o apóstolo João está nos dizendo. João, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, que andou com o Senhor, ele vai nos afirmar que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos nos enganando. Ou seja, nós já estamos pecando porque nós estamos mentindo. E por isso que nós precisamos lutar todos os dias, todos os instantes, contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos pecados. Somos de fato pecadores. Somos de verdade pecadores. E aí ele vai nos dizer que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor Jesus, em seu sermão introdutório, ele vai dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O João Batista, o precursor de Cristo, era aquele que gritava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E nós entendemos que nós somos pecadores porque nós pecamos de diversas maneiras. Nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos com a nossa boca, nós pecamos com as nossas ações, nós pecamos por omissão. Então, por isso, nós entendemos que nós somos pecadores e que temos essa nossa inclinação para o pecado. Por mais bom que somos, por mais corretos que nós achamos que somos, nós somos falhos e somos pecadores. E precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí João vai dizer: porém, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se você quer ser perdoado, se você quer ser purificado, vai a Deus e se arrepende de todos os seus pecados. Vai a Deus e pede perdão por cada um deles, por pecados que você cometeu, por cada ação pecaminosa que você cometeu. No entanto, nós precisamos não só confessar os nossos pecados, mas nós precisamos abandonar a prática pecaminosa. Nós precisamos abandonar a ação, a prática de fazer isso frequentemente ou diariamente. É por isso que nós precisamos lutar
contra as nossas vontades, porque precisamos lutar contra o pecado, porque precisamos lutar contra essa nossa natureza malvada, essa natureza pecaminosa. Precisamos sim ir a Deus e confessar os nossos pecados. Precisamos também abandonar cada um deles. O sábio rei Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo 28 e o versículo 13, ele vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quer encontrar a misericórdia de Deus? Confesse os seus pecados e abandone. Por isso, abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a falsidade, abandone o ódio, abandone a mágoa, abandone os vícios, abandone a traição, abandone a imoralidade sexual, abandone a ganância, abandone a inveja, abandone essas e outras ações que nos fazem pecar e desagrada a Deus. Pecar, para nós que acreditamos em Cristo, é errar o alvo, é vacilar o nosso pé, é cair em uma ação pecaminosa. A frase que eu li no começo, que diz: você não se afoga caindo em um rio, mas ficando submerso nele. Eu quero te dizer que você não se afoga espiritualmente caindo em um pecado, mas ficando submerso nele. Somos falhos, somos pecadores, somos tendenciosos ao erro, mas nós não podemos nos apoiar nisso. Nós precisamos lutar contra isso e nos tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais corretos, mais justos, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Você não morre espiritualmente caindo em um pecado, mas ficando submerso nele. O problema não é cair no pecado, é ficar se lambuzando nele. O problema não é cair em um pecado, mas ficar submerso, entregue, amarrado, preso ao pecado. Lute contra o pecado, se arrependa, busque a Deus, corra até Deus, peça perdão por todos os seus pecados, vá às pessoas que você pecou contra elas, peça perdão a elas e encontre então assim a misericórdia. Você que está vendo esta mensagem, Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender de todos os seus pecados. Arrependa-se e encontre então a misericórdia de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um dia abençoado e que nesse dia de hoje seja um dia de arrependimento e de encontro de misericórdia de Deus. Fique com Deus, o meu forte abraço.